Eu sei, canta comigo, bem bonito, que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar, só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista de amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como se lhe deu, Cristo vai lhe ajudar. Não desista do amor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, Cristo vai lhe ajudar. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, hoje aqui de Taubaté, do Teatro Mazzaropi, dentro do, claro que vai noutra data, mas aproveitamos a semana preparando o coração, que é uma iniciativa da Fundação Dom Couto, recebendo pessoas do Brasil inteiro aqui conosco, pessoas que vêm de longe, para entrar nesse clima do advento, que é de preparação. Você sabe que o advento é um tempo parecido com a quaresma, né? Porque nos propõe a mesma coisa. O advento nos propõe um despojamento que vai nos ajudar a chegar ao Natal mais leves. É como se nós estivéssemos preparando a nossa casa para receber alguém. O conceito de esperança é absolutamente fértil dentro da teologia cristã. Mas não é um esperar por esperar. Moltmann, um teólogo que eu gosto muito, ele dizia que a esperança cristã, ela só faz sentido porque ela é operante. Não é um cruzar os braços e ficar aguardando as coisas acontecerem, não. Você sabe muito bem o que isso significa, porque na sua vida prática se aplica perfeitamente. Se você vai receber uma visita, você trabalha para esperar a visita. É uma espera operante. Enquanto se espera, prepara-se o bem-estar daquele que vai chegar. O advento é um tempo que nos prepara para que a gente tenha condições de compreender a simplicidade do acontecimento. Nós nos preparamos para compreender a simplicidade, que às vezes a simplicidade dá mais trabalho de ser compreendida do que as realidades mais complexas, que podem passar despercebido. São situações que você pode nem percebê-las. Uma simplicidade, ela é prenhe de ensinamentos, mas ela pede a nossa contemplação. Por isso que no advento, todas as liturgias que nós rezamos, todas as leituras que nós fazemos, elas estão sempre a serviço da construção dessa espera, desse preparo. Eu preciso preparar o meu coração, porque alguém especial vai chegar. E a gente sabe o significado de receber Jesus no Natal. Depois nós vamos nos encaminhar com Ele. Eu gosto de dizer isso. Na vida de todo cristão é sempre Natal. É a oportunidade que nós temos de receber Jesus menino, de com Ele crescer,
de encaminharmos-nos pelas vias dolorosas até chegar ao significado mais profundo da ressurreição, que é justamente o desafio de mantermos-nos vivos enquanto vivos estamos. Pode parecer redundante, mas não é não. Tem muita gente viva que já morreu. Não é assim que funciona? O desafio da religião é justamente soprar vento dentro de nós, soprar o sopro que nos mantém vivos. É tão frutuoso você identificar na vida quais são as realidades que lhe mantêm vivo, quais são as situações que sopram alma no seu corpo. Esse é o contexto das religiões. Quando nós saímos de casa na intenção de rezar, outra coisa nós não queremos senão soprar alma no nosso corpo, buscar elementos, ritos que nos ajudem a viver. Às vezes eu me deparo com algumas escolhas que eu faço no meu dia a dia que são absolutamente contrárias ao ato de soprar vida dentro de mim. Às vezes eu me percebo me matando com aquilo que escolho ler, com aquilo que escolho prestar atenção. A isso nós chamamos de pecado, né? Que é tudo aquilo que fere a nossa vida. Quando eu compreendi o significado de pecado, eu retirei dele toda aquela carga moralista, pesada, que ao longo da minha vida eu escutei, porque não me ajudava. Não me ajudava porque não me atribuía responsabilidades. Tudo isso me foi ensinado apenas como se Deus fosse um velho mal-humorado, que não gostasse de alegrias, que não tivesse satisfação em ver pessoas felizes. Um Deus que precisava mais psicólogo de nós do que nós. Um Deus meio doente da cabeça, né? Que se alegra de ver joelhos esfolados o tempo todo. Porque se eu não compreendo o significado de um joelho esfolado como um instrumento que me educa, que me disciplina, e aí você coloca todo o contexto dos sacrifícios humanos que nas religiões a gente pode fazer, pode usar como um benefício para a alma somente. Ele por ele mesmo, se Deus se alegra apenas com o gesto dos joelhos esfolados, então ele precisa de psicólogo, ele precisa de um bom terapeuta para curar-lhes os gostos. Não, eu compreendo que o que me disciplina como ser humano repercute imediatamente na satisfação que Deus tem de me perceber. Gente, não precisa ir muito longe. A educação que vocês dão aos filhos, qual é o resultado dessa educação? Qual é o fruto daquilo que vocês investem nos filhos de vocês? É a satisfação de vê-los bem, não é não? Não é isso que vocês esperam? Que bom, no momento certo eu interferi na vida do meu filho, eu ajudei a esclarecer, eu ajudei a decidir aquilo que hoje o faz feliz. Isso é a maior realização que um pai pode ter, de perceber que interferiu na hora certa na vida do seu filho. A religião é a mesma coisa. São os instrumentais por onde Deus também vem nos instruir, para que a gente tenha condições de ficar realizados, satisfeitos como pessoas. A gente ir buscando no nosso dia a dia aquilo que de fato tem um poder educador sobre a nossa vontade. É simples de entender. E isso nem é cristão, viu? Vem antes do cristianismo. Aristóteles já falava da necessidade que o ser humano tem de educar a sua vontade. Então até os ateus também podem se beneficiar desse ensinamento, que foi completamente assumido pelo cristianismo. A nossa prática religiosa tem filosofia na sua raiz. Esse foi o grande trabalho de Agostinho, Tomás de Aquino, que foi lá buscar no conhecimento a
acumulado pela humanidade, quando Jesus nem era nascido, quando nós ainda não estávamos em contato com essa revelação divina que nos diz que Deus quis ser um de nós, andar entre nós, falar-nos uma linguagem que nós entendemos, estava lá na raiz. Aristóteles dizia que se uma pessoa quiser viver de forma harmoniosa, ela tem que educar a sua vontade, educar o desejo, eu gosto de dizer. Você começar a perceber que você é um território a ser educado. Você sabe que para mim foi uma surpresa estar na Alemanha, lá em Schoenstatt. Como é que fala? Schoenstatt. Não é que a irmã fez tanto exercício para eu aprender a falar bonitinho. Eu não queria decepcioná-la, mas acabei decepcionando. Eu confesso para vocês que eu ouvia muitas vezes falar de mãe rainha vai para lá, mãe rainha vem para cá, mãe rainha é recebida naquela casa, mãe rainha é recebida na outra casa, mas eu desconhecia a belíssima inspiração que gerou essa devoção. O padre daquele lugar onde nós estivemos, quem esteve comigo sabe, um dia reuniu os seus seminaristas. Era um território onde o nazismo tinha uma força muito grande, e ele disse assim: Nossa Senhora não apareceu aqui, mas nós queremos erguer um santuário para ela. Então, como ela não apareceu, nós vamos convidá-la. Então, como não foi uma escolha dela, é uma escolha nossa, de que este território seja um território dela. Inclusive Schoenstatt chama um lugar que é belo, né? A tradução é isso. Como nós vamos hospedá-la, a condição para que ela fique é que nós sejamos homens e mulheres de bem. É a nossa conduta que fará Nossa Senhora estar entre nós. Você quer uma coisa mais cristã do que isso? Eu evocar diariamente a força da minha vontade para me educar, para ser um homem bom, para ser um homem justo, para ser um homem que faz escolhas pela vida, que promova a vida que está em mim, que promova a vida que está no outro. Essa é a atitude cristã, isso é genuinamente cristão. Não tem nenhum adorno aqui que possa complicar a compreensão. Não tem nenhum outro acréscimo de teologia que possa complicar o que acontece lá naquele território. Qual é a grande mística de Schoenstatt? É que as pessoas se convençam de que onde nós estivermos plantados, é nossa missão construir um lugar onde Deus queira ficar. Sabe, fazer na minha casa, Schoenstatt, um lugar onde Deus queira estar. Da mesma forma como eu também gosto de estar onde eu me sinto bem. E o que me faz me sentir bem? O que as pessoas me provocam? Não é assim que funciona? É quem lhe deixa à vontade, é quem lhe permite ser verdadeiro. Eu posso ser este lugar para alguém, o outro pode ser este lugar para mim. O Milton Nascimento já falava, né, que amigo é o melhor lugar. Por isso, porque não há uma satisfação maior do que você estar ao lado de pessoas que lhe provocam a melhor parte, que tornam o seu coração Schoenstatt, um lugar bonito, onde a gente gosta de estar. E eu também posso, ao longo da minha vida, sem ter nenhuma consciência disso, sem ter acesso a essa beleza do Evangelho, viver o contrário de tudo isso. Viver para expulsar, para provocar o que há de mais nocivo, para provocar as injustiças, para provocar a mentira, para provocar a maldade. Sim, o tempo todo nós vemos isso por aí. Nós presenciamos isso por aí. E é por isso que nós precisamos ficar atentos
ao contexto onde nós estamos plantados. Passar no crivo todos os dias. Quais são as influências que você tem sobre mim? Você olhar um por um na sua casa. O que é que você provoca em mim quando eu lhe dou acesso à minha vida? Você constrói Schoenstatt em mim? Ou você expulsa o que é belo, o que é favorável, o que é saudável? O padre foi muito sábio ao propor isso aos seminaristas. É uma mística naturalmente pautada no Evangelho. Nossa Senhora não assume o lugar de Jesus. Ela é a mestra que tem o menino no colo. E eu achei muito bonito, porque logo quando nós chegamos lá, e a irmã que nos recebeu com muita simplicidade, ela disse assim: preste atenção na imagem de Nossa Senhora Mãe Rainha. O que lhe chama a atenção nela? É o olhar, né? Aquele olhão assim aberto. E ela fala assim: se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, se você vai lá para o fundo, em qualquer ângulo que você olha para essa imagem, ela está olhando para você. Tudo bem, eu já sabia que era assim. O artista que pintou aquela imagem tinha essa intenção: colocar na mulher, colocar na Nossa Senhora um olhar penetrante e abrangente, não um olhar que olha para um lugar só. Mas aí a irmã, pela própria sensibilidade que ela tem e pela facilidade que ela tem de falar das coisas simples, ela mexeu no meu coração de uma forma tão definitiva sobre aquele lugar, a ponto de eu dizer, quando eu terminei de ouvir a frase, falei: meu Deus, eu fiquei 15 dias fora de casa. Eu preguei muito, nós celebramos todos os dias nós rezamos juntos como grupo, mas eu tenho consciência que eu saí de casa para ouvir isso. Sabe quando você toma consciência de que tudo aquilo que foi programado, desde o seu embarque em São Paulo até aquele momento, o último dia da peregrinação, quando você tem aquela clareza de que você andou aquela distância toda para ouvir aquela frase? Ela falou assim: a Nossa Senhora olha desse jeito para nós por um motivo muito simples. Ela olha porque tem tempo, não alguém que está com pressa. Eu parei e prestei atenção naquela frase, tão óbvia, mas naquele momento tão carregada de significados. Ela olha assim porque tem tempo. E se você tiver disposição, ela fala com você, porque ela tem tempo para você. É a personificação de um Deus que tem tempo para mim. Oh, minha gente, nós estamos tão empobrecidos que nós ficamos, a nossa pobreza, ela fica evidenciada justamente na nossa falta de tempo. Se você for fazer uma análise, quem é rico? A maioria dos ricos que tem dinheiro que eu conheço, eles não têm tempo. Eles não têm tempo para eles não têm tempo para suas alegrias. Mas não é um privilégio só dos endinheirados, não. Nós também. Como nós estamos carentes de tempo. E de repente você é colocado diante de um Deus que tem tempo para você, que não tem pressa em lhe ouvir, que não tem pressa, alguém que está disposto a lhe ouvir. Aí aquilo mexeu comigo e começou a provocar dentro de mim algumas coisas. Aquele dia, até sair daquele lugar, eu confesso que eu recolhi um cesto de aprendizados. E um deles foi esse. Deus me educa através de sua mãe, uma pedagoga, porque ela aprendeu também. Me ensina virtudes que, se eu prestar atenção na vida de Nossa Senhora,
como eu recolho virtudes dessa mulher, que me servem de exemplo. E o mais interessante, tem no colo o menino do Natal. O menino do Natal já está com ela. É o que ela quer, ao final de tudo, nos oferecer. Passa pela nossa vida, fala-nos ao coração, para que depois a gente tenha condições e disposição de receber o menino no colo. E com o menino no colo, a gente ir buscar tudo aquilo que precisamos buscar, para que tenhamos o que o Evangelho pode nos dar. Porque quando Deus acontece verdadeiramente no nosso coração, Ele modifica, sobretudo, a nossa vontade. Você percebe, eu sei que conversão não é mensurável. Você não pode pedir uma régua para poder falar, eu quero saber o quanto que você é cristão. Mas nós podemos ter indícios. Se você quiser analisar a qualidade da vida religiosa em você, é só olhar para os seus desejos. O que você ainda deseja? O que você realmente quer? É a pergunta de Jesus para o Bartimeu. Bartimeu, o que tu queres que eu faça? Aquilo que nós desejamos. Como é que nós educamos a vontade e o desejo? Como é que eu trabalho para que o meu desejo me encaminhe? Porque o desejo é a pulsão que me leva, para que ele me leve àquilo que de fato pode me fazer bem. E me fazendo bem, naturalmente faz bem àqueles que estão ao meu lado. Essa música fala para a gente não desistir do amor. Mesmo quando a cruz nos pesa, mesmo quando a vida é difícil. Que a primeira regra que nós precisamos aprender para nos livrar das ilusões religiosas é de que a nossa vida fica mais fácil porque temos Deus. Não. Deus não vai retirar de nós o que humanamente nós precisamos enfrentar. Mas a fé, ela acaba funcionando como um instrumento de batalha. Não espere que Deus vá facilitar a sua vida. Da mesma forma como um pai não pode facilitar a vida do filho, porque seria uma irresponsabilidade, porque o impediria de amadurecer. Ele vai dar o suporte. Aí sim. Aí nós estamos falando de uma fé madura. Não me priva do sofrimento, porque humanamente ele não pode me privar. São escolhas. Eu planto um pé de laranja, eu não posso esperar colher morangos. Às vezes as pessoas plantam laranja e querem colher morango, e acham que Deus é obrigado a dar os morangos para ela. É só uma criada de vergonha na cara, e a gente vai ver que nós estamos pedindo o que não nos cabe pedir. Ah, padre, mas e aquela história de que Deus faz o impossível? Sim, Ele continua tendo o direito de fazer o impossível, mas não se esqueça que Ele continua tendo o direito de exigir que a gente plante do jeito certo. Eu tenho o direito de esperar pelo impossível, tenho. Mas eu só espero pelo impossível depois de ter feito tudo o que foi possível. É maduro assim, pensar assim. Deus não me livra da batalha. Ele apenas batalha comigo. Me fortalece. Então eu não posso desistir. Eu não posso desistir, e eu preciso fortalecer o meu desejo, eu preciso fortalecer a minha vontade diariamente, para que eu dê conta de tudo aquilo que faz parte das minhas demandas. Então, se a cruz está pesada, não tem que reclamar da cruz, faz parte da minha vida. Se você for ver, todos nós aqui estamos de alguma forma carregando uma cruz. Você não é mais bonito que os outros. Por que você não teria de carregar uma também? E a cruz, ela está diretamente ligada ao que escolheram por nós ou que nós escolhemos. Não adianta. Agora fique tranquilo.
É essa mesma cruz que lhe ajuda na travessia, quando você precisa chegar do outro lado. Pode observar, as pessoas mais interessantes que você encontrou pela vida são aquelas que souberam lidar bem com suas cruzes. São aquelas que não desperdiçaram a oportunidade de sofrimento que o sofrimento trouxe, de lhe fazer crescer, de lhe colocar um brilho nos olhos. São as estradas difíceis que lhe tornaram um bom caminhante. Estradas fáceis não nos tornam bons caminhantes. Agora, quando você tem um trajeto difícil, é igual quando eu percebo que uma pessoa está em crise, ela fica apavorada, né? Calma. O crisol é fundamental para a purificação. Você vai jogar fora tantas coisas excessivas que hoje você nem percebe que tem. A crise vai deixando a gente nu. Você não vai poder reter o que não é daquela hora. A crise é fundamental para o nosso crescimento. Na psicologia a gente tem até as crises normativas. O que são as crises normativas? São as crises sem as quais você não muda de fase. Se você não vive a crise normativa da adolescência, você será eternamente um infantil, querendo que o mundo se adapte aos seus desejos, às suas vontades, às suas cores, aos seus tamanhos. Depois vem a crise da meia-idade. Você começou a perceber que está tudo despencando, não é mais como era antes, né? Ah, se você não tiver sabedoria para viver esse momento, você não percebe os benefícios da maturidade. Aí você não percebe, você não usufrui dos benefícios que o sofrimento traz, claro. Você é outra pessoa. Não é bom tornarmos outros. Essa crise, ela é fundamental. Aí de repente você está passando uma crise no seu trabalho, com as pessoas que estão próximas a você, uma crise no casamento, uma crise naquela amizade. Tudo, se você quiser, é um fator determinante para a mudança de rumos, de perspectivas. É como ser expulso do paraíso. Mas não desiste. Não desiste só porque está passando uma crise. Não desiste só porque foi expulso daquela comodidade que você estava vivendo antes. Exerce a sua criatividade. E permita que esse Deus que nos acessa por meio dos sentimentos, dos pensamentos, possa nos ajudar a compreender o que estamos vivendo. Sim, de maneira muito natural. Não desista do amor. Não se entregue, porque ela um dia vai passar. Se a cruz e quer se entregar, Cristo vai lhe ajudar. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje aqui do Teatro Mazzaropi, em Taubaté, aproveitando a semana, preparando corações, junto com a Fundação Dom Couto, com esse povo maravilhoso que veio de tantos lugares do Brasil. Uma salva de palmas para vocês mesmos. Você já se aplaudiu, não? Alguma vez você já fez alguma coisa que você chegou no espelho? Parabéns para você, né? Ou então precisamos aplaudir quem está do lado, né? Isso. Mas você sabe que para mim isso sempre é um mistério. Essa oportunidade que às vezes a gente tem de ver uma pessoa, nós não fazemos ideia do que essa pessoa já passou, não é?
tantas histórias, tantos sofrimentos, tantas lutas. Se tivesse o direito à palavra, quantas coisas nos ensinariam. Para mim é sempre um mistério humano estar diante de alguém que eu desconheço, mas que eu sei que ali tem muita estrada já vivida e certamente muitas histórias que me fariam crescer como pessoa. Eu sempre gostei muito de ouvir. Hoje eu não tenho praticamente tempo mais. E às vezes quando tenho tempo estou tão cansado que quero ficar quieto e calado. Só escutar o que o outro não diz, né? A linguagem do olhar, do carinho, que abraça, mas eu me lembro que às vezes eu passava, no meu tempo que fazia atendimento lá em Formiga, no meu primeiro ano de padre, ia muito para lá, na paróquia, começava a atender às 8 da manhã e até às 6 da tarde, o dia inteiro ouvindo. Meu Deus do céu, quantas histórias que eu dizia assim, esses bastidores mereciam ser conhecidos. Nós conhecemos tanta barbaridade, porque são noticiadas o tempo todo, mas e essas histórias que ninguém conta? Ainda agora, nessa minha maratona de lançamento da biografia com o Rodrigo, a equipe toda que estava conosco, uma das coisas que mais nos impressiona é isso. Naquele menos de um minuto que a pessoa passa, quantas histórias bonitas às vezes a gente escuta. Quantos testemunhos bonitos nós temos a oportunidade de ouvir. Deus passou ali na vida daquela pessoa, através às vezes de um programa, de um trecho de livro que leu. É aquilo que a gente falava anteriormente. A oportunidade que a gente tem de passar pela vida do outro e fazer a diferença. Isso é fantástico, isso é muito bonito. Nós estaremos no dia 9 de dezembro, próximo sábado, em João Câmara, no Rio Grande do Norte. Todos vocês aí da região estão convidados para estarem conosco no show A Estrada Sou Eu. No dia 10 de dezembro, esse mesmo show será em Fortaleza, que é um domingo, né? Domingo, dia 10 de dezembro, o povo de Fortaleza e região é o nosso convidado. No dia 17 de dezembro, Lages, Santa Catarina. Terei a oportunidade de retornar a esse estado maravilhoso que fez tanta diferença na minha vida. No dia 22 de dezembro, estaremos em Juazeiro do Norte, no Ceará, que é uma quinta-feira, e depois no dia 29 de dezembro, em Praia Grande, que também é uma quinta-feira. Meu sepultamento deve ser dia 30 ou dia 1º. Depende do que vão querer fazer com o corpo. Leva para lá, vai para cá. Vou te falar uma coisa, o finalzinho de ano cansativo está sendo esse. Pior que a pessoa não dorme. Vocês já viram o vídeo do Anselvaldo que eu já postei lá? A pessoa tem até o cansaço, a dor no corpo, mas ela não dorme. Você tem isso também? Tem o cansaço, a dor no corpo, mas não dorme? Pois é. Gente, você que ainda não adquiriu a biografia Humanos Demais, que é o livro que o Rodrigo Alvarez escreveu sobre a minha vida, a Canção Nova está utilizando-se deste livro, desta obra, para ajudar a pagar as dívidas de fim de ano. Você sabe que esse veículo de comunicação não tem propaganda, não há nenhum investimento aqui que não seja o do sócio contribuinte. E ao ter um produto vendido aqui na Canção Nova, ao você adquirir um produto da Canção Nova, você ajuda a pagar as contas dessa grande instituição, dessa grande obra. Então, se você ainda não tem, quer presentear alguém no Natal, ligue para o telefone que está aparecendo na tela, 0 operadora 12 3186 2600. Ligue, você vai ser atendido agora, você recebe o livro em casa e tem a oportunidade de ajudar a Canção Nova. Aí aparecendo o nosso querido amigo Rodrigo, que esteve aqui na semana passada também, no programa que fizemos na semana passada ao vivo, e que falou também desta obra. Alguém aqui gostaria de dar um testemunho para nós? Contar alguma história bonita disso que nós estamos dizendo? Vou passar por aqui, tá? Aproveitar que nós estamos no meio do povo. Você vai comigo, Bia, ou eu levo o microfone? Vem cá, olha que menina querida. Vem comigo.
Ei, Leila, tudo certo com vocês aqui? Já serviram risoles para vocês? Não? Não? Estão esperando? Fala, minha filha, você veio de onde? De Pindamonhangaba. Minha vizinha aqui. Que história que você quer contar para nós? Primeiro foi você que disse que ela tem a história, né? Precisa? Então vamos lá. Na realidade, eu estou realizando um sonho hoje de conhecer o Senhor. Eu estou 1 ano em tratamento de depressão. Cheguei para no hospital porque eu tomei muitos remédios, não na intenção de me matar, mas assim de dormir por uns dias, mas acho que não era minha hora de morrer. E continuei em tratamento, mas comecei a me autoflagelar, me machucar. O médico queria me internar. Meu marido não deixou, disse que ia tomar conta de mim em casa. E eu fiquei num quarto, não queria ver ninguém, receber ninguém, falar com ninguém. E ele começou a mandar as músicas, as palavras do Senhor. E minhas filhas ligavam o meu celular, porque eu não queria nada. E eu ficava escutando. E, de certa forma, assim, parece que estava falando exatamente para mim. Parecia que o Senhor estava conversando comigo, falando que eu tinha que reagir, que eu tinha que sair dali, que meus filhos, minha família precisavam de mim. Foi difícil sair da crise mais forte. Voltei a trabalhar, que assim, eu amo o que eu faço. E continuo o tratamento, ainda de vez em quando tem umas crises, mas nada tão grave. Então, assim, foi um milagre de Deus, através da palavra do Senhor, pelo celular, que tirou eu de dentro do quarto escuro. Oh, que maravilha! Como é que é o seu nome? Lucimar. A Lucimar. Imagina, você é filha dela? Como é que é o seu nome? Pode falar seu nome. É Larissa. Larissa. Posso te dar um abraço? Pode, claro. Aí. Você sabe que uma coisa que me motiva muito a continuar fazendo o que eu faço é a gente perceber o tanto que uma palavra tem o poder de expulsar os nossos demônios. Quando eu falo demônio, não estou falando da instituição, não. o chifrudo que já vem na nossa cabeça. Não. Tudo aquilo que por um motivo ou outro acaba quebrando a nossa inteireza, né? Você já deve ter me escutado falar que diabolos, no grego, é tudo aquilo que separa, tudo aquilo que retira a harmonia. E às vezes nós vamos ficando, Lucimar, entristecidos, nós vamos criando dentro de nós espaços favoráveis àquilo que é diabólico. É claro que uma depressão precisa ser bem estudada, precisa ser bem investigada. Tem motivos químicos para a gente ficar deprimido, né? Às vezes está faltando sais minerais, está faltando as substâncias que o corpo precisa, por causa do nosso jeito de viver, por causa do excesso de estresse, por causa da alimentação, falta disso, falta daquilo. Mas às vezes não. Às vezes é uma permissão inconsciente que nós vamos fazendo e de repente nós não temos mais alegria, nós não temos mais vontade de sair do quarto. E aí vem alguém que nos oferece uma palavra que tem o poder de quebrar dentro de nós aquilo que está nos oprimindo. Você sabe que às vezes eu experimentava isso dentro da sala de aula como professor? Era impressionante como muitas vezes uma informação que nos chega pelo conhecimento, seja pela filosofia, seja psicologia, seja qual área que você tem a oportunidade de ajudar o outro a conhecer, quando ele quebra o poder daquilo que nos torna ignorantes, nós ficamos muito mais livres. Jesus já falava sobre isso. Ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes nós passamos um tempo precioso da nossa vida
pautados em equívocos. Às vezes até uma importância excessiva que eu dou a alguém. Isso é um equívoco. Ninguém pode ser mais importante do que aqueles que de fato significam na minha vida. Não faz sentido eu colocar uma pessoa que nem é do meu círculo, não faz parte da estrutura da minha vida, eu coloco uma importância maior nele do que naquele filho que eu tenho do meu lado, ou do que na pessoa que está mais próxima a mim. Quando eu transfiro a importância, de repente alguém vem e nos diz isso: você não acha que você está valorizando demais determinada situação em detrimento de outra? Aquilo quebra a sua maneira única de ver, de enxergar, e você naturalmente fica livre para tomar uma decisão que modifique. Então, às vezes, muitas nossas tristezas, as situações que nos jogam para baixo, estão muito ligadas até mesmo a uma maneira deficiente de enxergar. E o outro nos alarga os horizontes. Que bom, a gente fica feliz que hoje o Evangelho chega até através do celular, né? O capeta chega também, mas o Evangelho chega. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Gostaria? Por gentileza aqui. Padre, o senhor me conhece e muita gente aqui me conhece. Eu estou com 87 anos e costumo dizer que o senhor me deu 2 presentes na minha vida, na minha velhice. O seu carinho, o que o senhor me ensina através da direção espiritual, e a quantidade de amigos que estão aqui nesse auditório que vêm falar comigo e me abraçam. Muito obrigada, Padre. De nada. Bom, isso vai fazendo amigos, né? Vamos encontrando, vamos estabelecendo vínculos, porque tudo isso é importante para a gente poder, que às vezes a gente ao final da vida, a gente pode pensar: eu não tenho mais o que fazer. E às vezes muitos idosos estão dentro de casa pensando: eu não tenho o que fazer. Tem sim. Tem muita gente boa para você conhecer, muita gente engraçada para você conviver, gente que vai lhe ajudar a vencer as suas fases difíceis. O que a gente não pode é ficar enclausurado. Eu me lembro quando a senhora chegou entre nós, a senhora tinha um peso muito grande. E não acredito que tenha mudado muito, né? A vida continua pesada. Mas fica porque modifica a maneira como nós olhamos. Às vezes os fatos são absolutamente os mesmos. Mais alguém? Mais alguém quer dizer uma palavra? Onde? Passa para ela. Não quero ficar fazendo elogio para mim, não. Quero que você conte uma história de superação. Que contra o elogio você não tem como se defender, né? Eu conheci você, Padre Fábio, de uma forma diferente. Eu resolvi, assim, sem pensar, me mudar para Passa Quatro. Eu tenho o hábito de ir para Iruoca, para o Vale do Mato Sul, e eu entrei em Passa Quatro para descansar, dormir lá, e eu decidi que eu ia morar para lá. 3 meses depois eu estava lá. Eu não conhecia nada, nem ninguém. Mudei. Aí, 1 ano e meio depois, eu comecei a entrar em desespero. Mas fui ficando. Meus filhos perguntaram: mãe, você quer mesmo? Os filhos continuavam morando na outra cidade, em São Paulo. E olharam para mim: mãe, você quer isso mesmo que você quer? Porque eu tenho um filho da sua idade. E falei: Aí eu tava mal para burro, e a televisão não tinha nada. Aí eu sentei para arrumar uma gaveta, que eu detesto, de costas. Você detesta a gaveta ou arrumar a gaveta? Arrumar a gaveta. Os dois. Às vezes tinha implicância da gaveta, né? Não, os dois. Não fecha direito, uma coisa assim. E aí eu fiquei de costas e comecei a arrumar.
Eu saí da religião católica quando eu tinha 14 anos. Foram 55 anos andando de seca a meca. Teosofia, logosofia, fraternidade branca, tá? Tudo. Aí estava lá. De repente, eu começo a ouvir alguém falando de Jesus. Aí eu falei, gente, mas o meu Jesus é esse aí. E virei. No que eu virei, eu dei de cara com você. Eu falei, nossa, e esse jovem padre? Você não me, como é que se diz? Você não me entusiasmou pela sua beleza, absolutamente. Você me entusiasmou pela sua palavra. Pela palavra. Palavra de Deus através de você, tá? Mas como eu já tinha feito a burrada de me mudar assim rapidamente, eu disse não. Aí comecei programa de direção espiritual toda quarta-feira, durante 3 anos, até que eu cheguei à conclusão que eu estava convertido. Aí fui até Canção Nova, o Dunga me mandou, Dunga me mandou para Taubaté, porque eu não sabia de onde você era. Eu fui parar na Fundação Dom Couto. E de lá para cá, tá no tempo, eu paro. Bom, pode continuar. Pode. E de lá para cá, eu venho frequentando a Fundação Dom Couto, ajudando, mexendo muito dentro de mim, muito, né? Ou seja, eu me sinto cada vez mais cristã. E isso é muito importante para mim, porque a convivência com meus filhos se tornou muito difícil por causa dessa decisão minha, né? E eu estou aceitando essa atitude deles e de várias outras pessoas, né? E daí... Tá aqui. Tô aqui. O ano passado, obrigado. você lembra que o ano passado fiquei debruçada ali? Lembra? Lembro. Muito obrigado. Como é que é seu nome mesmo? Elizabeth. Elizabeth, eu costumo dizer o seguinte: quando nós somos apresentados do jeito certo a Jesus, não tem erro, não é? Eu sei que às vezes nós, líderes religiosos, na tentativa de apresentar as pessoas a Deus, a gente acaba criando uma caricatura dele. A gente faz um Deus à nossa imagem e semelhança, ou às vezes até muito pior do que nós. Eu também sempre acreditei na possibilidade de que Deus seja sempre atraente quando apresentado em sua beleza, em sua grandeza. Eu me lembro que quando eu tive contato com um teólogo que mudou muito a minha vida, toda vez que eu lia as obras dele, por mais difíceis que elas me fossem do ponto de vista teórico, porque eu estava começando a teologia, mas eu pensava, meu Deus, eu sempre acreditei que Deus era assim. Quando eu observei esse teólogo retirando Deus do campo das batalhas e colocando ao lado dos que têm fome, dos miseráveis, dos solitários, preparando um banquete para que esses tenham um lugar onde ficar, aí fazia sentido. Eu conseguia entender a palavra de Jesus com aquela que me era ensinada ao longo da vida. Quando a gente retira Deus deste contexto muitas vezes sombrio, em que Ele é colocado de obrigações, de culpas, Ele transforma a nossa vida, porque Ele nos coloca em contato com o outro. O termômetro da conversão é o tanto que nós ficamos acessíveis aos outros, fáceis na relação com o outro. Esse é o termômetro da conversão. Quando os que estão ao meu lado podem dar esse testemunho, é um prazer viver ao lado dessa pessoa. Isso é cristianismo. O resultado da vida que os outros testemunham por nós. Tenho o prazer de estar com Ele. É uma satisfação
estar com Ele. Onde Ele chega, as coisas naturalmente ficam harmoniosas. Olha para o espelho agora. Para o espelho que é a sua casa, para o espelho que é a sua vida. Que às vezes você está apresentado ao Deus errado. Se esse Deus não tem acesso à sua personalidade, se esse Deus não muda o seu jeito de falar, se esse Deus não muda o seu jeito de pensar, se esse Deus não lhe torna acessível aos que precisam de você, se esse Deus não lhe torna amável, se esse Deus não lhe trava a língua para a mentira, para a calúnia, para a agressividade, para o comportamento que tantas vezes fere, machuca, se Deus não lhe arranca do fosso das misérias, dos ciúmes, das vaidades, das prepotências, precisa rever o Deus a quem você foi apresentado. Porque pode ser que você esteja levando sobre você muito mais um fardo do que um benefício. Eu acho muito triste quando nós descobrimos que a nossa experiência religiosa, ela é muito mais fardo do que benefício. Se tem uma coisa que me alegra, é quando eu olho para este evangelho aqui e eu vejo nas palavras de Jesus um facilitador para a minha humanidade. Ele me humaniza. Ele me torna um ser humano mais leve. E isso no meu grupo de trabalho. Sempre digo isso lá. Toda vez que eu preciso pensar sobre a qualidade do meu cristianismo, eu preciso ouvir as pessoas que são próximas a mim. Eu sou insuportável? Eu sou uma pessoa difícil? Eu sou uma pessoa egoísta? Eu sou uma pessoa difícil de lidar? Isso tudo é termômetro para a nossa conversão. Porque se não for, minha gente, vamos pegar a nossa viola, vamos empacotar e vamos tocar em outro lugar. Porque não é cristianismo. O cristianismo só é de fato verdadeiro em nós, à medida em que nós somos transformados por Ele. Ai, padre, que palavra difícil. É difícil para mim também. Às vezes eu não durmo com ela. Me incomoda. Às vezes eu chego ao final do dia e falo, meu Deus do céu, eu não fiz nada do que eu deveria fazer. Quando eu percebo uma grosseria em mim, quando eu percebo uma arrogância em mim, como isso me faz mal. Quando eu percebo que eu magoei alguém, não magoadinho não tem medo não. Ai, me falou. Não, tô falando disso não. Não tem paciência com carência não, porque cada um cuida da sua. Eu tenho as minhas, eu tenho que dar jeito nelas. O magoadinho comigo não funciona. Quando eu falo de fato, quando eu observo de fato que eu feri alguém com o meu jeito de ser. Ele nem olhou para mim, não estou falando disso não. Estou falando de vida, de questões sérias. Ele não tirou foto comigo. Não estou falando disso também não. Falando de vida real, problemas reais. De eu não lhe tratar com o respeito que você merece, de eu dizer uma palavra que eu sei que lhe ofendeu, de lhe fazer um julgamento. Estou falando disso. Quando nós somos um porco-espinho dentro da casa que a gente frequenta. Quando nós somos um temperamento insuportável e a gente não se acusa disso mais. Quando nós somos uns mimados que não aceitam mais as correções que precisam receber. Precisamos receber. Quando nós não estamos nem um pouco atentos com a imaturidade que nós nos permitimos na nossa relação com os nossos esposos, com os nossos amigos, com os nossos filhos. É disso que eu estou falando. Se eu sou cristão, eu preciso me incomodar com isso sim. Se eu roubo 1 centavo do troco, eu tenho que me acusar disso. Se eu te engano, ainda que seja na mínima situação, eu tenho que me acusar disso sim. Porque senão, não é cristianismo. Elizabeth, quando nós
temos contato com a palavra de Jesus e com a força da presença dele na nossa vida, nós ficamos atentos. E a gente não desiste, não podemos desistir. Não desista dos embates que você precisa viver para você ter condições de chegar à sua melhor versão, ao melhor que Deus tem em você. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.